Paz e graça seja na vida de todos. Hoje, o nosso estudo será uma síntese do livro de Levítico. Esse livro, como também Números e Deuteronômio, o meu objetivo é trazer uma síntese, alguns pontos importantes, curiosos, porque eu prefiro, nesse nosso projeto, passar por esses livros só com uma síntese e entrar lá na frente com o livro de Josué, um livro que traz muita história, que traz muito aprendizado para nós. Não que esses livros não tragam, de maneira alguma, mas é um estudo assim muito minucioso, meio assim que de uma escola dominical, e não é esse o nosso objetivo nesse grupo, nesse projeto. Então vamos lá. Alguns falam Levítico, mas é Levítico. Significa pertencente aos levitas, a tribo de Levi. Jacó teve 12 filhos, um deles chamava Levi, e essa se tornou a tribo dos levitas. Os levitas, eles eram auxiliares aos sacerdotes, eles ficavam incumbidos de ajudar nos cultos, na adoração, como também montagem e desmontagem do tabernáculo, que nós vimos o quanto era trabalhoso. Um tema para Levítico. Gênesis, o livro de Gênesis, apresenta o pecado, o homem pecador. O livro de Êxodo apresenta a redenção do homem. O livro de Levítico apresenta a separação, a comunhão. Vamos ver um pouco mais. Um esboço desse livro traz a provisão de Deus para o pecado, os sacrifícios, como deveria ser, todos os detalhes. Do capítulo 1 ao capítulo 7 vai se falar sobre os sacrifícios, sobre as ofertas. No capítulo 8 ao capítulo 10 vai falar sobre o sacerdócio, todas as ordenanças de Deus para os sacerdotes. Depois nós temos do capítulo 11 ao capítulo 15 leis a respeito da pureza e da impureza. Do capítulo 17 ao capítulo 27, nós temos leis a respeito de uma vida santa e de adoração. Nós temos 2 versículos aqui que eu achei lindo e que eu quis trazer para nós. Levítico, no capítulo 19 e 18, diz assim: não se vingue, nem se guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E o que nós vemos no Novo Testamento, o próprio Jesus dizendo sobre os 2 mandamentos mais importantes, e que o segundo mandamento muito importante está em Marcos, capítulo 12, versículo 31. Ame o próximo como você ama a si mesmo. O próprio Jesus usando a lei para trazer para nós o que ele já havia falado lá atrás. Outro versículo que nós até citamos, ele está em Levítico, no capítulo 11, versículo 44, Deus dizendo: sejam santos, porque eu sou santo.
Levítico, capítulo 11, versículo 44. O que nós aprendemos hoje? Os filhos de Deus são parecidos com o Pai. Como Deus é santo, assim também cabe aos seus filhos serem santos, separados, sem contaminação. Nós temos em Levítico também o dia do perdão, a festa anual ainda comemorada entre o povo de Israel, também chamado de Yom Kippur, a festa mais importante, a festa do dia do perdão. É ainda o dia mais sagrado do hebreu ou do povo de Israel. Uma curiosidade para nós, mas que traz aplicação para os nossos dias, está em Levítico, no capítulo 17, do 10 ao 16, falando ao povo para não comer sangue de animais. Então Deus dá toda essa instrução no capítulo 17, do versículo 10 ao 16, e no versículo 11 ele diz assim: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Então, ele dá toda a instrução para não comer o sangue dos animais. Mas e para nós hoje? Nós cristãos, hoje, nós ficamos com Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, que vai falar para se abster da prostituição, se abster de carne estrangulada, do animal que foi estrangulado e, portanto, o sangue daquele animal estrangulado não pôde verter, não pôde sair, ficou contido ali dentro. Então, há essa instrução e a instrução para não comer sangue de animal está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Alguns acham que não é bem assim, que nós temos liberdade. Eu, pessoalmente, não como o sangue dos animais. Hoje nós temos pessoas que, por exemplo, matam uma ave, uma galinha e usam aquele sangue para fazer o molho. Nós não fazemos isso. Não vamos afrontar. E nós temos também o chamado chouriço, né? Que é feito da parte de sangue ali do porco, que quando eu era criança a gente comia. Hoje eu pessoalmente não como. Algumas pessoas acham que é coisa do Antigo Testamento, que as coisas não são bem assim. Na verdade, é difícil para a gente saber, hoje que nós compramos tudo no supermercado, tudo às vezes assim, prontinho, congelado, ou como eu vou saber se aquela ave foi estrangulada, se não foi estrangulada? Ou como eu vou, alguns vão comer churrasco, aquele churrasco tá ali meio até que sangrando, eu pessoalmente não gosto, né? Mas eu não gosto de afrontar. Se eu sei que não é certo, eu vou desagradar a Deus? Eu prefiro fazer o possível para não desagradar a Deus. Agora, confesso que é complicado, é difícil saber se aquele animal que eu estou comendo foi estrangulado ou se de alguma forma algum alimento que eu estou comendo tenha sangue de animal. Mas o que eu posso evitar, eu evito, né? As festas também são citadas neste livro, as 3 principais festas do povo daquela época e que continuaram a comemorar: da Páscoa,
3 grandes festas. A festa da Páscoa ou dos pães sem fermento é a mesma festa. A festa da colheita e a festa das barracas. Então, 3 grandes festas nós temos nesse livro. Algo que eu quero trazer para nós, um acontecimento marcante, me marcou muito esse acontecimento, está em Levítico, no capítulo 10, a morte de 2 dos sacerdotes. Foram ungidos Arão, né, para uma veste especial, um sumo sacerdote, e foram ungidos 4 dos filhos de Arão. Os sacerdotes eram de geração em geração, a não ser que algo muito grave acontecesse. Mas os 4 filhos de Arão são ungidos sacerdotes junto com ele. E nesse capítulo que nós vamos ver, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver este acontecimento. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele, o Senhor Deus, não aceitou a oferta desses 2 sacerdotes, desses 2 filhos de Arão, que não fizeram tudo de acordo com a lei de Deus. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os 2 morreram ali onde Deus estava. Então, na hora, eles estavam queimando incenso ali na mesa de incenso que ficava de frente para a Arca da Aliança. Fizeram isso, não dá detalhes aqui, mas que não fizeram de acordo com a lei de Deus, não dá detalhes. Fogo desceu e queimou eles ali, naquele lugar, sem conversa, sem discussão, nada. E Moisés disse a Arão, o pai dos moços: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Imagina para um pai perder 2 filhos de uma vez dessa maneira. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com quem estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, que eram irmãos dos 2 mortos: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão. E o Senhor ficará irado com todo o povo. Mas se afastem da entrada da tenda, não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor, e os 3 fizeram o que Moisés mandou. Então, os 2 morreram, foram levados por outras pessoas para fora do acampamento com as suas vestes, né? As vestes não poderiam ser aproveitadas, para fora do acampamento. E o que é dolorido aqui é que Arão e os seus 2 filhos, irmãos,
dos dois que morreram, nem puderam lamentar, ficar de luto, porque eles tinham uma unção especial, eles foram ungidos, eles foram separados. Deus fala que o povo poderia lamentar e chorar pelos dois, mas que Arão e seus dois filhos tinham que se pentear, se ungir e ficar à porta da tenda para também não serem mortos. Por que isso chama tanta nossa atenção? Nós estudamos o livro de Êxodo, as coisas santas do Senhor, que tudo deveria ser feito conforme a ordem do Senhor. Dei exemplos sobre as coisas separadas e ungidas que aconteceu com o rei Belsazzar, que também foi morto por brincar com as coisas do Senhor. E hoje, as coisas do Senhor são tão desrespeitadas. A mídia, a TV, a internet, tudo fazem chacota e brincam com as coisas do Senhor. Podemos ter certeza, o juízo de Deus virá sobre a terra, está tudo profetizado no livro de Apocalipse. Não temos visto esse juízo dessa maneira hoje nos nossos dias, mas está tudo reservado para o dia final. E hoje nós temos a nossa remissão em Cristo Jesus, nós somos santificados. Amém? Fica essa palavra para a sua meditação em nome de Jesus.